todos os esportes, os atletas são obrigados a realizar um exame chamado antidoping. O exame pode detectar substâncias proibidas usadas por atletas que querem aumentar o desempenho durante uma competição. O resultado positivo pode gerar advertência e até suspensão. Alonga dali, estica daqui. O aquecimento é fundamental em qualquer esporte. Há 27 anos, Clodoaldo sabe disso. E mais ainda, que a melhora do desempenho não pode ser à base do uso de doping ou anabolizantes, pois os dois acabam com a imagem do atleta e até mesmo com a sua vida. Por isso, o corredor está sempre atento aos suplementos e remédios que ingere, para não se arriscar consumindo uma substância proibida. A parte de suplementação tem que ser muito bem orientada, porque muitas coisas que às vezes você vai tomar ou vai beber, você não sabe aquela substância, porque são N substâncias proibidas. Então você tem que certificar que aquilo você pode tomar. Então por isso que tem a medicina esportiva, você tem um médico, um fisiologista, sempre procurar uma pessoa responsável para que eu não tivesse esse tipo de problema. O lutador Anderson Silva foi flagrado em um exame antidoping. Ele nega e pediu a contraprova do teste. Caso parecido com o da ex-nadadora Rebeca Guzmão, que foi banida do esporte pelo uso de um hormônio proibido. Foi uma tremenda injustiça, tanto que a justiça brasileira investigou todo o processo e ficou provado que a minha urina foi trocada, não por mim, mas dentro do laboratório. Um decreto de 2008 prevê o cumprimento por parte dos atletas brasileiros da Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes. E a cada ano, a UADA, a Agência Mundial Antidoping, divulga uma lista com as substâncias proibidas. São mais de 100. Até um simples xarope pode conter um produto considerado doping. E o especialista alerta que não apenas o que melhora a performance é proibido. Substâncias prejudiciais à saúde também não são liberadas. Drogas de uso ocasional que causam malefícios para a saúde também são considerados doping. E muitos, principalmente aqui no Brasil, atletas de futebol são pegos às vezes com maconha, cocaína, frutos de festas de finais de semana, né? Então nem sempre é só a substância que traz benefício. Os atletas, eles muitas vezes não conhecem em relação ao doping e eles vão muito na linha do médico. Então a gente nunca sabe bem ao certo quem que está induzindo quem. Ricarda, medalhista olímpica no vôlei, se preocupa com o exemplo que os atletas dão para os fãs. Afinal de contas, eles são os ídolos de muita gente. Muitas crianças, muitos jovens sonham, né, e se espelham neles. O ídolo, ele tem que ser exemplo, sim. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Maurício Correia da Veiga, que é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Distrito Federal. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, todo atleta é obrigado a fazer esse exame antidoping? Isso vai depender de cada modalidade esportiva. Você tem as modalidades coletivas, por exemplo, onde há um sorteio. E esse sorteio, ele vai ter ali um caráter bem subjetivo, como por exemplo, na Copa do Mundo de 1994, o jogador sorteado da seleção argentina foi o Maradona, que já tinha ali históricos, né? Então, em modalidade coletiva você tem esse sorteio. Em modalidades individuais vai depender da regra de cada modalidade, mas o atleta tem que passar por esses exames. E quem expede as diretrizes para controle dessas substâncias que são proibidas? Você tem um organismo em nível internacional e mundial que é a UADA, que é uma agência que expede essas diretrizes. E a UADA conta também com entidades regionais em cada país, o que demonstra uma preocupação mundial e internacional nesses casos de controle, de combate ao doping. Isso, em 2005, foi celebrada a Convenção Internacional de Controle de Dopagem no Esporte, em Paris, em outubro de 2005. E essa convenção foi ratificada pelo Brasil, por exemplo, e está em vigor no nosso ordenamento jurídico desde 2008. E a partir daí você tem também o Brasil engajado com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, ligada ao Ministério do Esporte. Por exemplo, em nível nacional, ela também vai estar responsável por fazer esse controle e exigir o cumprimento das normas internacionais. E existe uma data para que esse exame seja feito? A gente viu recentemente no caso do Anderson Silva, que foi pego no exame antidoping no UFC. O exame foi feito bem meses antes, ou um mês antes da competição, depois repetido. Tem um prazo correto? Isso também é determinado por alguma agência? Exatamente. Você tem coletas que são feitas em momento anterior e também em momento posterior à competição.
No caso do Anderson Silva, por exemplo, você teve coletas em momentos distintos, tanto é que a primeira deu positivo, já na contraprova, que foi feito um exame em data distinta, já apresentou negativo, né? Então você tem ali, você vai ter sempre um fator surpresa em relação à data, mas sempre quando tem competição envolvida, principalmente em modalidades individuais, você vai ter ali uma sequência e uma periodicidade para coleta e elaboração desses exames. Bom, doutor, e como fica a atualização da lista dessas substâncias? Porque a gente sabe que há um trabalho para burlar essas regras, né? Quem quer burlar o exame cria outras substâncias para melhorar o desempenho atlético. E quem fiscaliza isso? Quem atualiza essa lista? Essa lista ela é regularmente atualizada. Você tem a própria UADA, que é esse organismo internacional que é responsável por essa atualização. E você tem hoje em dia, ao mesmo tempo que você tem ali a utilização de métodos para burlar o próprio controle que é feito, você tem também, por outro lado, você tem exames cada vez mais modernos e sensíveis para detectar as mínimas alterações. Tanto é que é muito comum, em caso de doping, você não ter o dolo daquele atleta, ou seja, o atleta não se utilizou daquela substância para aumentar o seu rendimento físico. Às vezes, o laboratório que manipula o remédio, ele erra na dosagem, ou coloca ali um princípio ativo que não é permitido. Daí, essa importância de um acompanhamento médico regular para evitar que esses erros ocorram e prejudiquem de forma irreversível a carreira. Doutor, as competições têm diferentes substâncias proibidas ou há uma lista única que serve para todos? Como que funciona? Você tem inicialmente uma lista comum, mas você tem uma diferenciação para cada modalidade. À guisa de exemplo, no tiro desportivo é considerado doping o remédio para diminuir a pressão arterial, por exemplo. Porque é justamente com esse remédio que você vai ter um controle maior com a arma, com a própria mira, e é uma substância que, em outras modalidades, ela não é considerada doping, principalmente se você demonstra que está tomando ali por recomendação médica, uma hipertensão. Então, você tem esse caso concreto, e geralmente os casos que chegam na justiça desportiva em relação ao tiro, os casos mais frequentes do tiro desportivo, são exatamente essa questão do doping em razão do remédio para diminuir a pressão arterial, por exemplo. Então, você tem uma diferenciação, sim. E quem faz esses testes? Quem aplica o teste? O teste vai depender também de cada modalidade desportiva. Você tem a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que ela vai estar sempre ali fiscalizando esse cumprimento. E você vai ter, na própria organização das competições, você vai ter os laboratórios específicos que vão fazer esse controle, essa análise e esse exame. Qual é a punição para o atleta que é pego nesse exame antidoping? Ele pode ser banido do esporte, por exemplo? Olha, a pena máxima, a pena capital, pode ser até o banimento, sim, no caso de dolo e no caso de reincidência. Nós temos o exemplo do velocista, do Ben Johnson, que ele foi banido do esporte exatamente pela questão da reincidência com substâncias proibidas. Nesse caso, não pode participar de mais nenhuma competição esportiva profissional. Exatamente. Quando o atleta testa positivo e diz que não tomou a substância, como é que funciona esse exame de contraprova? Ele colhe um outro material naquela data que ele contesta, ou esse material já foi colhido anteriormente? Não, geralmente esse material já foi colhido. E muitas das vezes, eu acho até que a maioria dos casos, você não tem o dolo do atleta, ou seja, você não tem a intenção do atleta de utilizar uma determinada substância para aumentar a sua performance, para aumentar o seu vigor físico. Geralmente, o que há é uma falta de orientação. Esse é o caso mais grave. E é por isso, daí que os atletas terão que ficar muito atentos com isso, até porque nós estamos às vésperas de uma Olimpíada e que certamente nessas Olimpíadas vai ter um controle extremamente rigoroso de um controle de dopagem. Então, o Brasil vai ter que estar preparado para isso e, se for o caso, naquelas situações em que há o dolo, mudar a mentalidade do próprio atleta, da própria comissão técnica e dos médicos. Para a gente encerrar, doutor, casos chegam à justiça, né? São contestados na justiça muitas vezes.
O caso de doping, inicialmente você tem a questão da justiça desportiva. Então você tem lá um teste positivo, vamos supor, no futebol. Você tem a procuradoria, que ela tem a prerrogativa de oferecer uma denúncia pedindo, né, a exclusão daquele atleta, pedindo perda de pontos do time, se for modalidade coletiva. E daí você tem uma questão interessante que dentro dessa gama da justiça desportiva brasileira, em 2013, você teve uma alteração do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E nessa alteração, você incluiu uma participação mais efetiva e eficaz da ABCD. A ABCD, obrigatoriamente, ela tem que ser intimada de todas as decisões referentes a doping. E, inclusive, a ABCD, ela vai ter a prerrogativa, inclusive, de recorrer. Ela pode entrar no processo e pode recorrer nos casos em que há o doping. E o processo pode chegar na instância máxima, que é a Corte Arbitral, que é o CAS, que é localizado, que fica na Suíça. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Distrito Federal, Maurício Correia da Veiga. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade.